Sempre achei que era bem-vinda na casa da minha sogra. Até descobrir o que ela dizia de mim. O cheiro de café e pão de açúcar sempre me fazia sentir em casa na cozinha de Dona Ivone. Era um aroma que carregava memórias de 7 anos, tentando construir uma ponte entre 2 mundos, o meu e o dela. Naquela manhã de sábado, enquanto ajudava a arrumar a mesa para o almoço em família, observei minha sogra movendo-se pela cozinha com a elegância natural de uma mulher que sempre soube comandar seu território. Tânia, querida, você poderia colocar as flores no vaso da sala? Sua voz tinha aquele tom doce que eu havia aprendido a reconhecer. Mas algo sempre me incomodava nele. Uma frieza quase imperceptível, como uma corrente de ar gelado que você sente passar, mas não consegue identificar de onde vem. Claro, Dona Ivone. Peguei o buquê de crisântemos brancos, sempre perfeitos, como tudo naquela casa. Enquanto caminhava para a sala, escutei o barulho familiar de Fábio chegando do mercado, suas chaves tilintando contra a porta. 7 anos. 7 anos desde que pisei pela primeira vez nesta casa, nervosa e ansiosa para causar uma boa impressão. Lembro-me de como Dona Ivone me recebeu naquele dia. Um sorriso educado, um aperto de mão firme, perguntas sobre minha família e meu trabalho. Tudo muito cordial, muito apropriado. Eu me senti aceita, bem-vinda. Mas a sensação de aceitação começou a se desfazer aos poucos, como um tecido que vai desgastando nas bordas. Pequenos comentários sobre minha roupa. Que cor interessante, Tânia. Bem, moderna. Observações sobre minha comida. Você tempera de um jeito diferente, não é? Fábio sempre gostou do tempero mais tradicional. Olhares prolongados quando eu ria alto demais, quando falava sobre meu trabalho na escola com entusiasmo, quando tocava o braço do meu marido com carinho. Eu sempre encontrava uma justificativa. Era o jeito dela. Era a diferença de gerações. Era normal uma mãe ser protetora com o filho. Eu me esforçava mais, levava presentes, me oferecia para ajudar em tudo. Chegava cedo para as reuniões familiares e saía por último, sempre disposta a lavar a louça. Amor, onde você estava? Fábio surgiu na sala, carregando as sacolas do mercado. Seus olhos castanhos tinham aquele brilho carinhoso que me fazia lembrar por que me apaixonei por ele. Alto, com os cabelos começando a grisalhar nas têmporas, ele mantinha a mesma gentileza de quando nos conhecemos na biblioteca da universidade, há 8 anos, ajudando sua mãe. Arrumei as flores no vaso de cristal, tentando fazer com que ficassem simétricas como ela gostava. Como foi no mercado? Cheio como sempre aos sábados. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa. Minha mãe pediu para comprar aquele queijo especial que ela gosta. Gastei uma fortuna, mas você sabe como ela é. Eu sabia. Dona Ivone tinha seus gostos refinados, suas preferências específicas, suas manias que todos na família haviam aprendido a respeitar e atender. Eu também havia aprendido, porque queria fazer parte dessa família. Queria que ela me visse como a filha que nunca teve, como uma extensão natural do amor que sentia pelo filho. Sueli já chegou? Perguntei, arrumando as almofadas do sofá. Ainda não. Você sabe como ela é, sempre atrasada. Fábio sorriu. Mas não se preocupe, ela vai trazer aquela sobremesa que você gosta. Sueli, a irmã mais nova de Fábio, era a única pessoa naquela família com quem eu me sentia completamente à vontade. Ela tinha uma forma direta de falar, sem rodeios, e sempre me defendia quando os comentários da mãe ficavam mais ácidos. Não liga pra ela, Tânia, costumava dizer. Ela é assim mesmo. Mas será que era apenas assim mesmo? Essa pergunta vinha me atormentando nos últimos meses. Pequenos incidentes se acumulavam em minha memória como grãos de areia. O jeito como ela mudava de assunto quando eu falava sobre meu trabalho, como ela nunca se lembrava de datas importantes para mim, como ela sempre encontrava uma forma de me fazer sentir como uma estranha na própria família que eu havia abraçado como minha. O som do telefone tocando na cozinha interrompeu meus pensamentos. Era o telefone fixo, uma relíquia que Dona Ivone se recusava a trocar por um sem fio. A qualidade do som é melhor,
ela sempre dizia. Escutei sua voz atendendo e depois o tom mudou para aquele sussurro conspiratório que ela usava quando conversava com as vizinhas. Fábio, pode me ajudar a levar essas sacolas para a cozinha? Chamei, mas ele já havia subido para o quarto para trocar de roupa. Foi quando escutei meu nome sendo pronunciado do outro lado da parede. Meu coração disparou e uma sensação estranha tomou conta do meu peito. Aproximei-me da porta da cozinha, sem fazer ruído, tentando entender o que estava sendo dito. A voz de Dona Ivone chegava até mim em fragmentos, mas o suficiente para que eu percebesse que estava falando sobre mim. E não eram coisas boas. Minha mão tremeu quando segurei a maçaneta da porta. Uma parte de mim queria sair dali, fingir que não havia escutado nada, manter a paz frágil que tínhamos construído. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia, que existia, me fez ficar ali, escutando cada palavra que sairia da boca da mulher que eu havia tentado tanto agradar. O que escutei naqueles próximos minutos mudaria tudo. Não sei por que o Fábio não enxerga a Conceição. Aquela mulher é interesseira desde o primeiro dia. As palavras de Dona Ivone perfuraram meu peito como estilhaços de vidro. Minha respiração ficou presa na garganta, e por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo, encostada na porta da cozinha. Ela continuou falando, e cada palavra era uma facada certeira na imagem que eu tinha construído de nossa relação. Ela se gruda na gente como sanguessuga, sempre aqui, sempre se metendo, sempre fingindo que é da família. O tom de desdém em sua voz era inconfundível. E aquele jeito meloso dela. Ai, Dona Ivone, posso ajudar? Ai, Dona Ivone, que comida deliciosa. Me dá náusea. Conceição, a vizinha do lado, murmurou algo que não conseguia entender. Mas pela risada baixa que se seguiu, imagino que concordou com cada palavra. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede para não cair. Inconveniente é pouco. A mulher não tem noção. Dona Ivone pausou, e escutei o barulho de uma xícara sendo colocada no pires. Semana passada ela teve a cara de pau de sugerir que eu mudasse a receita do meu bolo de fubá. Imagina só, 30 anos fazendo do mesmo jeito, e ela acha que pode chegar e dar pitaco. Lembrei-me perfeitamente daquela conversa. Eu havia apenas comentado que uma colega da escola fazia um bolo parecido com um toque de coco ralado e que ficava saboroso. Havia sido um comentário inocente, uma tentativa de dividir uma experiência, mas aparentemente para ela foi uma afronta. O pior é que o Fábio não vê nada. Está cego de paixão ainda, coitado. A voz dela carregava uma mistura de pena e irritação. Ela nunca foi boa o suficiente para ele, Conceição. Nunca. Meu filho merecia uma mulher de família, com educação de berço. Não essa professorzinha que se acha. Professorzinha. A palavra ecoou em minha mente como um insulto. Minha profissão, que eu abraçava com tanto orgulho, que me dava propósito e significado, reduzida a um diminutivo depreciativo. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, mas não conseguia me mover. E aquela mania dela de querer opinar sobre tudo, política, religião, educação dos filhos dos outros, uma intrometida da pior espécie. Dona Ivone suspirou dramaticamente. Só não entendo por que ela ainda não engravidou. Já são 7 anos de casada. Será que tem algum problema? Ou será que é calculista mesmo? Não quer ter filho para poder trabalhar fora? Essa última frase me partiu ao meio. Fábio e eu tentávamos ter filhos há 3 anos. Passamos por consultas, exames, tratamentos. Era um assunto delicado, doloroso, que compartilhávamos apenas um com o outro. Mas para ela, nossa dificuldade em engravidar era apenas mais um defeito meu, mais uma prova de que eu não servia para sua família. Francamente, Conceição, se fosse comigo, eu já teria dado um jeito de abrir os olhos do meu filho. A voz dela ficou mais baixa, mais íntima. Mas o que posso fazer? Ele é teimoso. Puxou ao pai. Só espero que um dia ele acorde e veja o tipo de mulher que trouxe para dentro da nossa família. Escutei passos no andar de cima.
Fábio estava descendo. Rapidamente me afastei da porta e corri para o banheiro social, fechando a porta atrás, de mim com o coração disparado. Olhei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava. Pálida, olhos vermelhos, uma expressão de devastação completa. 7 anos. 7 anos sorrindo, sendo gentil, tentando conquistar o afeto de uma mulher que me desprezava desde o primeiro dia. 7 anos acreditando que eu estava construindo uma família, quando na verdade era apenas tolerada, suportada como um mal necessário. Tânia, você está bem? A voz de Fábio chegou até mim através da porta. Estou sim, amor. Só 1 minuto. Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Molhei o rosto com água fria, tentando apagar os vestígios das lágrimas. Mas como apagar a dor? Como fingir que não havia escutado cada palavra venenosa? Como olhar para Dona Ivone nos próximos minutos e agir como se nada tivesse acontecido? Respirei fundo e abri a porta. Fábio estava ali, com aquele sorriso carinhoso de sempre, completamente alheio ao fato de que meu mundo havia acabado de desmoronar. Pronta para o almoço? Mamãe está terminando de preparar tudo. Ele segurou minha mão e eu quase desmoronei novamente. Será que ele sabia? Será que, no fundo, concordava com tudo que sua mãe havia dito? Pronta. Menti, apertando sua mão com força. Mas eu sabia que nunca mais seria a mesma pessoa que entrou naquela casa naquela manhã. As 2 semanas que se seguiram àquela conversa foram as mais difíceis da minha vida. Cada interação com Fábio era permeada por uma pergunta silenciosa. Você sabe? Cada sorriso dele me fazia questionar se era genuíno ou apenas piedade. Cada palavra carinhosa soava como uma mentira bem ensaiada. Você tem andado estranha, ele disse numa quinta-feira à noite, enquanto assistíamos televisão no sofá de nossa sala. Nossa casa, que antes era meu refúgio, agora parecia pequena demais para conter toda a ansiedade que carregava. Estranha. Como? Tentei manter a voz natural, mas até eu percebi o tom defensivo. Não sei. Distante. Desde o almoço na casa da mamãe, você mal fala comigo direito. Ele pausou a televisão e se virou para me encarar. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa. Que pergunta simples para uma situação tão complexa. Como eu poderia explicar que descobri ser desprezada pela mulher que tentei amar como mãe? Como poderia contar que cada gesto de gentileza dos últimos 7 anos havia sido interpretado como intromissão? Não aconteceu nada, Fábio. A mentira saiu naturalmente. É só trabalho. Você sabe como fica puxado no fim do semestre. Ele acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito com a explicação. Parte de mim ficou aliviada por ele não insistir. Outra parte ficou magoada pela facilidade com que ele deixou o assunto passar. Um marido que realmente me conhecesse não se contentaria com uma resposta tão superficial. Na sexta-feira, resolvi procurar Sueli. Se alguém poderia me dar respostas, seria ela. Marquei de encontrá-la num café no centro da cidade, longe dos ouvidos da família. Você parece péssima. Foi a primeira coisa que ela disse quando me viu. Sueli nunca poupava as palavras, uma característica que eu sempre admirei, mas que agora me deixava nervosa. Obrigada pela sinceridade, respondi com um sorriso forçado. Ela pediu um café e eu, um chá. Ficamos em silêncio por alguns minutos, eu tentando encontrar coragem para fazer as perguntas que me atormentavam, ela me estudando com aquele olhar analítico que herdara da mãe. É sobre a mamãe, não é? A pergunta dela me pegou desprevenida. Por que você acha isso? Porque te conheço há 7 anos, Tânia, e porque conheço minha mãe há 32. Sueli mexeu o açúcar no café com movimentos lentos, pensativos. O que ela fez dessa vez? Dessa vez. As palavras confirmaram meus piores temores. Não era a primeira vez. Talvez nunca tivesse sido diferente. Eu ouvi. Minha voz falhou. Como verbalizar aquela traição? Ela estava falando com a
Conceição sobre mim. Coisas horríveis, Sueli. Disse que eu sou interesseira, inconveniente, que nunca fui boa o suficiente para o Fábio. Sueli suspirou e fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma tristeza profunda neles. Eu imaginava que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Você sabia? A pergunta saiu como um grito sufocado. Eu suspeitava. Mamãe nunca foi boa em esconder seus sentimentos. Pelo menos não de mim. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Tânia, preciso te contar uma coisa. Sobre o Ricardo. Ricardo, o irmão mais velho de Fábio, que morreu num acidente de carro 5 anos antes de eu conhecer a família. Era um assunto que raramente era mencionado. Uma ferida que ainda sangrava na família. A esposa dele, a Fernanda, era uma mulher maravilhosa. Gentil, carinhosa. Tudo o que uma mãe poderia querer para o filho. Sueli pausou, como se estivesse organizando memórias dolorosas. Mas depois do acidente, mamãe culpou ela. Disse que se Fernanda não tivesse insistido para saírem naquela noite, Ricardo ainda estaria vivo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ela expulsou Fernanda da família, Tânia. Literalmente. Disse que não queria vê-la nunca mais, que ela havia matado o filho dela. Sueli balançou a cabeça, tristeza estampada no rosto. Fernanda tentou manter contato conosco, mas mamãe tornou impossível. Ela se mudou para outro estado e nunca mais tivemos notícias. E o Fábio sabe disso? Fábio era mais novo, estava na faculdade. Ele sabe da versão oficial, que Fernanda não conseguiu lidar com a dor e se afastou. Mas eu sempre soube que havia mais por trás da história. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar em minha mente. Dona Ivone não me rejeitava, por quem eu era. Ela me rejeitava pelo que eu representava. A possibilidade de perder outro filho para uma mulher que ela não considerava digna. Por que você nunca me contou isso antes? Porque eu achei que talvez com você fosse diferente. Você é mais persistente que a Fernanda era. Mais determinada. Sueli estendeu a mão e tocou a minha. E porque eu torci para que o tempo curasse as feridas dela. Mas não curou. Não, se alguma coisa piorou. Quanto mais você se esforçava para agradar, mais ela se convencia de que você tinha segundas intenções. Saí daquele café com mais perguntas do que respostas. Se Dona Ivone projetava em mim a dor da perda do filho mais velho, como eu poderia, algum dia, conquistar sua aceitação? E mais importante, será que Fábio realmente não sabia de nada? Ou estava fingindo ignorância para evitar um confronto impossível? Naquela noite, olhei para meu marido dormindo ao meu lado e senti como se estivesse casada com um estranho. Quantos segredos nossa família guardava? Quantas verdades haviam sido enterradas em nome da paz? Era hora de começar a cavar. 3 dias depois da conversa com Sueli, encontrei a carta. Não estava procurando por ela especificamente. Estava apenas arrumando o escritório que dividia com Fábio, organizando papéis antigos que se acumulavam em gavetas esquecidas. Mas quando meus dedos tocaram o envelope amarelado, escondido atrás de uma pilha de contas pagas, meu coração disparou. A letra era inconfundivelmente de Fábio. Cursiva, inclinada para a direita, a mesma caligrafia que escrevia bilhetes carinhosos na minha mesa de cabeceira. Mas o destinatário não era eu. Para a mamãe, dizia no envelope. Minha consciência travou uma batalha feroz. Ler correspondência alheia era uma violação que ia contra todos os meus princípios. Mas depois de tudo que havia descoberto, depois de todos os anos vivendo numa ilusão, eu precisava saber a verdade. Abri o envelope com mãos trêmulas. Mamãe, não sei mais como ter essa conversa com você pessoalmente, então estou escrevendo esta carta na esperança de que você entenda o que estou sentindo. Eu sei o que você pensa da Tânia. Sei que você acredita que ela não é boa o suficiente para mim, que ela é interesseira, que ela não se encaixa na nossa família. Também sei que você nunca vai admitir isso abertamente, mas eu vejo. Vejo nos seus olhares, nos seus comentários, na forma como você a trata.
Mamãe, eu amo a Tânia. Amo tudo nela. Sua determinação, sua bondade, a forma como ela se dedica aos alunos, como ela tenta fazer você gostar dela mesmo, quando você deixa. Claro que isso nunca vai acontecer. Ela é a mulher da minha vida, e dói muito ver como você a faz se sentir inadequada. Eu entendo que você ainda sofre pela perda do Ricardo. Todos nós sofremos. Mas não é justo culpar toda mulher que entra na nossa família pela tragédia que aconteceu com ele e a Fernanda. Tânia não é a Fernanda, mamãe. E mesmo que fosse, o acidente não foi culpa de ninguém. Por favor, pare de sabotar meu casamento. Pare de fazer comentários passivo-agressivos. Pare de fazer minha esposa se sentir como uma estranha na família que deveria acolhê-la. Eu preciso que você dê uma chance real para a Tânia porque eu não posso mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Se você não conseguir aceitar minha esposa, talvez seja melhor mantermos distância por um tempo. Eu não quero chegar a esse ponto. Mas não vou mais permitir que alguém, mesmo sendo minha mãe, trate mal a mulher que eu amo. Com amor e esperança de que possamos resolver isso, Fábio. Minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. Fábio. Sabia. Sempre soube. E mais do que isso, ele havia me defendido. Havia tentado proteger nosso casamento da sabotagem de sua própria mãe. Mas por que nunca me contou? Por que me deixou sofrer em silêncio, pensando que eu estava sozinha? Nessa batalha? Tânia, você está aí em cima? A voz dele chegou da sala, e eu rapidamente guardei a carta de volta no envelope. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Estou descendo, respondi, tentando controlar a voz. Quando cheguei à sala, Fábio estava sentado no sofá com uma expressão preocupada. Ele me olhou de uma forma diferente, como se estivesse vendo através de uma máscara que eu não sabia que estava usando. Precisamos conversar, ele disse. E pela primeira vez em semanas, sua voz não carregava aquela leveza forçada que havia se tornado nossa nova normalidade. Sobre o quê? Sentei-me ao lado dele, ainda segurando o envelope atrás das costas. Sobre você estar infeliz. Sobre você ter mudado desde o almoço na casa da mamãe. Sobre nós estarmos vivendo como dois estranhos dividindo a mesma casa. Ele se virou para me encarar completamente. Eu sei que alguma coisa aconteceu, Tânia. E eu sei que tem a ver com minha mãe. A sinceridade em seus olhos me desarma completamente. Por um momento considerei manter o teatro, continuar fingindo que estava tudo bem. Mas eu estava cansada. Cansada de mentir. Cansada de carregar esse peso sozinha. Cansada de questionar se meu próprio marido estava do meu lado. Eu encontrei sua carta, disse, colocando o envelope sobre a mesa de centro entre nós. O rosto de Fábio empalideceu. Que carta? A carta que você escreveu para sua mãe, sobre mim, sobre tudo. Minha voz tremeu. Por que você nunca... Me contou, Fábio, porque me deixou pensar que eu estava louca, que estava imaginando coisas. Ele passou as mãos pelo rosto, um gesto que eu reconhecia como sinal de que ele estava tentando organizar os pensamentos. Porque eu achei que poderia resolver sozinho. Porque eu não queria que você soubesse o quanto minha mãe pode ser cruel. Porque... Ele pausou, olhando diretamente nos meus olhos. Porque eu tinha medo de que, se você soubesse a verdade, você desistisse de nós. E você acha que esconder a verdade era melhor? Não. Não. Eu sei que foi covarde da minha parte. Ele segurou minha mão. Tânia, eu nunca enviei essa carta. Escrevi ela há 2 anos, mas nunca tive coragem de dar para minha mãe. Guardei como um lembrete do que eu deveria fazer, mas continuou deixando ela me tratar mal. Sim. A admissão saiu como um sussurro. E eu não tenho desculpa para isso. Olhei para o homem com quem havia casado, tentando reconhecer nele o Fábio que conhecera na universidade. Aquele que defendia causas justas, que não tinha medo de confrontar professores autoritários, que me havia conquistado justamente por sua integridade. Eu ouvi ela falando sobre mim com a vizinha, Fábio. Ouvi cada palavra venenosa. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava.
Ela me chamou de interesseira, inconveniente. Disse que eu nunca fui boa o suficiente para você. Fábio fechou os olhos como se as palavras fossem bofetadas físicas. E sabe o que mais dói? É que durante 7 anos eu acreditei que estava construindo uma família, mas eu era apenas uma intrusa sendo tolerada. Você não é uma intrusa. Você é minha família. Então por que você nunca me defendeu publicamente? Por que deixou que eu continuasse tentando conquistar o amor de uma mulher que me desprezava? Fábio não tinha resposta para isso. E talvez fosse melhor assim. Algumas verdades doem tanto que palavras só as tornam piores. Naquela noite, dormimos cada um do seu lado da cama. Um abismo silencioso entre nós. Eu sabia que havíamos chegado a um ponto sem volta. Era hora de decidir se nosso casamento poderia sobreviver à verdade que finalmente havia vindo à tona. O aniversário de Dona Ivone chegou 2 domingos depois. 68 anos celebrados com o tradicional almoço em família, como sempre. Acontecia. Eu quase não fui. Fábio e eu mal tínhamos conversado desde nossa conversa sobre a carta, vivendo numa trégua tensa e artificial. Você não precisa ir se não quiser, ele disse na manhã daquele domingo, ajustando a gravata no espelho do quarto. Não, eu vou. Minha voz saiu determinada, e eu mesma me surpreendi com a firmeza. Mas desta vez vai ser diferente. Ele me olhou através do reflexo, uma expressão de preocupação atravessando seu rosto. Tânia, por favor, não faça nada que você possa se arrepender depois. Me arrepender? Virei-me para encará-lo diretamente. Fábio, eu passei 7 anos me arrependendo de não ter me posicionado. Hoje isso acaba. A casa estava como sempre, impecável, perfumada com o cheiro de comida caseira e flores frescas. Sueli já havia chegado com o marido e os filhos. Os cumprimentos foram mecânicos, educados, carregados de uma tensão que todos sentiam, mas ninguém mencionava. Tânia, querida, Dona Ivone me recebeu com o mesmo sorriso falso de sempre. Que bom que veio. Você parecia meio ausente ultimamente. Estava resolvendo algumas questões pessoais, respondi, mantendo o olhar firme no dela. Durante o almoço, tudo transcorreu, normalmente. Conversas sobre trabalho, política, os netos de Sueli. Eu participava pouco, observando mais do que falando, como se estivesse vendo aquela família com novos olhos. Fábio estava visivelmente nervoso, me lançando olhares de advertência sempre que eu abria a boca. Foi na sobremesa que tudo explodiu. Sueli, você precisa ensinar umas receitas para a Tânia, Dona Ivone disse, servindo fatias do seu famoso bolo de chocolate. Ela ainda não aprendeu a cozinhar direito para o Fábio. Homem precisa de comida de verdade, não dessas coisas light que ela faz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era um comentário aparentemente inocente, mas carregado de todo. O veneno que eu havia escutado naquela conversa telefônica semanas atrás. Na verdade, Dona Ivone, comecei, minha voz saindo calma e controlada. Eu cozinho muito bem. E Fábio sempre elogiou minha comida, mas obrigada pela preocupação. Ela piscou, claramente não esperando uma resposta direta. Ah, claro, querida. Eu só queria ajudar. Como você me ajudou quando disse para a vizinha que eu sou interesseira e inconveniente? O garfo de Sueli parou no ar. O cunhado engasgou, com o refrigerante. Fábio empalideceu completamente. Desculpe? Dona Ivone fingiu não entender, mas seus olhos se endureceram. Eu ouvi sua conversa com a Conceição, Dona Ivone. Ouvi você dizer que eu nunca fui boa o suficiente para seu filho, que sou uma intrometida, que me grudo na família como uma sanguessuga. Minha voz estava firme, cada palavra pronunciada com clareza cristalina. Ouvi você questionar por que eu ainda não engravidei, como se minha fertilidade fosse assunto seu. Tânia, por favor. Fábio tentou me interromper, mas eu levantei a mão. Não, Fábio, agora eu falo. Olhei diretamente para Dona Ivone, que havia ficado pálida. Eu passei 7 anos tentando conquistar seu amor, seu respeito, seu reconhecimento. 7 anos sendo educada, prestativa,
sempre disposta a ajudar, e agora descobri que você me desprezava desde o primeiro dia. Você não entende. Ela começou, mas sua voz falhou. Eu entendo perfeitamente. Você perdeu o Ricardo e culpou a Fernanda. Agora projeta toda a sua dor e raiva em mim, como se eu fosse responsável pelos seus traumas. Levantei-me da cadeira, sentindo uma força que não sabia, que possuía. Mas eu não sou a Fernanda, Dona Ivone, e não vou permitir que você destrua meu casamento como destruiu o dela. Como você se atreve? Ela começou a gritar, finalmente mostrando sua verdadeira face. Como eu me atrevo? Minha voz subiu, de tom pela primeira vez. Como a senhora se atreve a me receber na sua casa fingindo carinho enquanto me apunhala pelas costas? Como se atreve a fazer meu marido escolher entre sua esposa e sua mãe manipuladora? Fábio se levantou abruptamente. Mãe, chega! Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Chega de fingimento, chega de teatro. Tânia está certa em tudo o que disse. Dona Ivone se virou para o filho, incrédula. Fábio! Não, mãe, eu deveria ter falado isso há anos. Ele se posicionou ao meu lado, e pela primeira vez senti que éramos realmente um time. A Tânia é minha família agora. É a mulher que eu escolhi, que eu amo, que vai ser a mãe dos meus filhos. E se a senhora não consegue respeitá-la, então talvez seja melhor mantermos distância. Você está escolhendo ela em vez de mim? As lágrimas de Dona Ivone pareciam genuínas, mas eu já havia aprendido a não me deixar enganar por elas. Estou escolhendo o meu casamento, minha felicidade e minha integridade, Fábio respondeu. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Saímos daquela casa de mãos dadas, deixando para trás 7 anos de mentiras e fingimento. No carro, chorei todas as lágrimas que havia guardado. De alívio, de dor, de libertação. Obrigada, sussurrei para Fábio. Obrigado você, por me mostrar quem eu preciso ser. 3 meses depois, Dona Ivone nos procurou. Não pediu desculpas exatamente, mas disse que estava disposta a recomeçar se eu estivesse. Eu disse que sim, mas com condições claras, respeito mútuo, limites bem definidos e transparência total. Nosso relacionamento nunca será perfeito, mas agora é real. E pela primeira vez em 7 anos, eu me sinto verdadeiramente parte desta família. Não porque conquistei a aceitação de todos, mas porque aprendi a exigir o respeito que sempre mereci. Algumas batalhas precisam ser travadas para que possamos finalmente encontrar a paz. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.